Olá, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre generalização prematura e complexidade acidental, né? A raiz do mal de todo o software. Eu sou a Letícia Nicole, sou engenheira de software no Nubank e Microsoft MVP. E eu sou o Lucas Teles, sou engenheiro de software na Lambda 3 e só isso, gente. E é bastante importante a gente falar que essa palestra ela vai ter um tom muito motivacional, certo? Então é muito mais sobre o espírito do que sobre o código. É o mindset, vamos Mas, usar a palavra. mas fica que vai ser massa. Bom, começando, né? Acho que levando como consideração o título da nossa palestra, que fala um pouco sobre complexidade, né? Nós, como seres humanos, nós somos ótimos em gerar complexidade. E quando a gente fala de complexidade, não é só aquela complexidade no dia a dia do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, mas da vida, né? A gente é muito bom em deixar coisas simples muito mais complexas. E aí, né? Tendo em vista isso, de que a gente é muito bom em gerar essa complexidade, a gente trouxe um exemplo para conseguir demonstrar quão bom a gente é nisso. Então aqui a gente tem, né, um código muito simples, né, Teles? Relativamente Muito simples. Direto ao ponto, eu tranquilo, diria. direto a ponto, né? Uma condição que retorna nulo no caso. Mas, né, tranquilo, né, Teles? Você acha que isso pode ficar mais complexo? Ah, eu acho que sim. O pessoal é criativo, né? Então, é É. difícil, na verdade, é raro ver um código tão direto e simples assim, até para um VIF hoje em dia. É realmente difícil. E aí, né, então, dado que a gente consegue adicionar um pouquinho mais de complexidade em todo esse contexto, a gente pode cair nesse cenário aqui, né? Sim. Então, eu deixo um pouco mais verboso. Desnecessariamente verboso, talvez, mas é mais complexo que um outro código. Afinal, tem mais coisas que você precisa ler e processar do que está acontecendo. Você tem que saber se tem igualdade. Aí você vai ver, não, é true, é falso e tal. Mas isso ainda é um código normal, tá? É algo que ainda você vê no dia a dia e não necessariamente é tão ruim. Dá para piorar, será? Ah, dá, Teles. Sempre dá, né? E aí, então, né, a gente tem esse maravilhoso exemplo de que eu não confio em booleanos. Né? Só Não, compara string. só compara string. Então, Parece código de brincadeira, mas eu já vi isso, tá? Eu já vi coisas parecidas, certo? Não necessariamente a pessoa convertendo direto um boolean no código para transformar, mas isso já aconteceu. né, mas então, quando a gente fala, né, pode piorar ainda e ficar um pouquinho mais pior que isso. Ah, dá. E esse código é maravilhoso, porque ele tem tanta coisa errada, certo? De novo, o objetivo continua sendo o mesmo, eu só quero comparar um booleano. E a parte mais massa é que você tem um bool, primeira linha, né? É um is true igual a true, certo? E aí ele vai Maravilhoso. desmontar, ele vai fazer o toString, afinal não confiamos em booleans. E aí eu comparo char a char. E se o char for diferente do char que eu quero, que é o que você pode ver bem aqui, eu tenho true igual a false, o que é, no mínimo, contra todo e qualquer padrão de boa escrita de código que eu já consigo imaginar. Né, mas você deve estar se pensando agora, falando assim, pô, mas isso nunca vai acontecer, né? Vocês trouxeram um exemplo que não é a realidade do meu dia, né? Então, por que não a gente não trazer exemplos mais reais? Quem aqui nunca, né, precisou fazer uma regex para criar algum tipo de validação naquele seu formulário, algo do tipo, e teve um código parecido como esse, né? Que é uma função que faz a validação de e-mail. E se você me perguntar para mim o que essa regex faz, eu não faço ideia. E eu tenho 99,99% de certeza que se por algum motivo essa regex não se adequar à validação que o seu cliente passou, enfim, que o PO passou para que seja feito para e-mail, você não vai tentar entender o erro que está acontecendo ou por que não está validando determinada coisa e vai simplesmente procurar no Google uma outra regex que possivelmente seja adequada à solução que você precisa. Então,
Esse é acho que é um exemplo clássico do quão complexo a gente pode deixar o nosso código, né? E assim, eu gosto de regex porque ele é um exemplo claro que não necessariamente um código menor ou um pouco mais conciso é um código mais simples, né? Complexidade não tem a ver com quantidade de código. Em geral, regex são bem curtas, né? Então, e são muito difíceis de dar manutenção. Porque mesmo quando você sabe, dá 2 dias você já esqueceu. Porque não é um negócio que você faz o tempo todo. E é aquilo que você falou. Se mudar alguma coisa, tudo bem que em caso de e-mail, provavelmente você não vai ter esse problema. Mas se mudar, você não vai entender. Você vai procurar no Stack Overflow a próxima solução para aquilo. De alguém que provavelmente vai esquecer como fazer essa regex amanhã. Sim. E aí a gente cai num exemplo bem mais simples, né? Que é um código que muitos dirão que não é elegante. Mas ele é muito mais direto, simples e claro na solução do problema que ele quer resolver, né? Eu quero validar que o e-mail é um e-mail válido. Eu quero ter certeza que ele tem lá o arroba, o ponto .com, blá, 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 blá. Esse simples método faz isso. É com try-catch, não é a coisa mais bonita do mundo, não. Mas resolve de forma simples a nossa necessidade. E isso é mais importante. E aqui tem outro exemplo incrível, que aí a gente vai falar, não, isso aí é código de verdade, mas é um exemplo fora do dia a dia. Não é o tempo todo que acontece. Mentira, olha aqui, isso aqui é um código encontrado em produção. Eu lembro que esse tweet eu encontrei ele. E quando eu vi, eu falei, nossa, ele encaixa muito no que a gente está querendo falar sobre complexidade desnecessária. Porque, de novo, esse código tem muita coisa errada e tem muita pouca coisa. No sentido de que a maior parte dele tá errado, ele não precisaria existir, certo? Porque o cara tá com um método de compara booleans, né? Essa pessoa tem um compare booleans que chamam air booleans equal, e esse air booleans equal retorna falso se elas forem iguais. Isso, por mais que seja pareça idiota, é uma coisa muito importante porque ele mostra que quanto mais você acrescenta complexidade, mais são as chances do seu código não dizer o que ele realmente queria. Então, você tem um método que tem um nome que é arbulance equal e ele retorna que eles são diferentes, certo? E torna muito mais difícil de você conseguir dar manutenção nisso, né? O código ele se perde, né? Isso é um exemplo muito simples de algo que é o nosso clássico over-engineering, né? A gente está engenhando demais em cima do nosso código, às vezes não precisa, certo? E isso é um exemplo claro, é um exemplo de produção, gente. Não é coisa tirada da nossa cabeça, não é o nosso if lá do começo. E aí, né, quando a gente pensa em todas as complexidades que a gente trouxe como exemplo, tem um artigo bem interessante, escrito pelo Frederick Brooks, é um paper bem antigo mesmo, da época de 1900 e bolinha, que ele já fazia algumas analogias bem interessantes sobre desenvolvimento de software. Então, um dos pontos que ele tocava era que desenvolvimento de software era muito parecido com um lobisomem, que em determinado momento ele é algo muito comum, algo normal, né? Um ser normal no dia a dia, digamos assim, que em algum momento pode virar um monstro. E aí, se a gente olha isso para o sentido de desenvolvimento de software, a gente tem algo muito semelhante, né? Que no nosso dia a dia, no começo, o software, o projeto pode estar mil maravilhas e em algum momento a gente transformar ele em um monstrinho que a dificuldade de manutenção acaba, enfim, crescendo no nosso dia a dia. E aí ele toca muito nisso, de que diferente de quando a gente cai nessa analogia do lobisomem, que uma bala de prata consegue resolver esse problema, né, de dar fim a essa criatura. No nosso caso de desenvolvimento de software, infelizmente a gente não tem uma bala de prata, né? A gente não tem algo que seja 100% adequado para todos os cenários de desenvolvimento, de projetos de forma geral. E aí, nisso, ele fala sobre 2 pontos interessantes, que é a complexidade acidental e a complexidade essencial. Quando ele fala sobre complexidade essencial, ele se refere a toda aquela complexidade que ela é intrínseca do negócio. Então, que ela está totalmente ligada ao domínio, que é aquilo que você não pode evitar, independente da sua experiência, de quais ferramentas você vai utilizar, qual é o padrão de arquitetura, é aquilo que está totalmente ligada ao negócio, ao valor dele, né? Então, como a gente tem o exemplo aqui do lado, como se fosse, por exemplo, cortar a cebola.
essa é a minha complexidade essencial, essa é a minha ação que eu devo fazer, né? E aí, quando a gente olha para a complexidade acidental, é aquela que está totalmente ligada às decisões que a gente toma em cima dessa complexidade essencial, né? Então, a complexidade acidental ela é causada pela abordagem que a gente escolhe para resolver aquele problema, né? E aí, quando a gente fala dessa abordagem, é de fato as decisões técnicas que a gente toma dentro do projeto. É aquele framework, é aquele pattern, é aquele ambiente que a gente escolhe e toma a decisão para utilizar dentro do nosso projeto, né? Então, levando em consideração aquele exemplo que eu falei de que a complexidade essencial era cortar a cebola, a acidental seria, por exemplo, essa da imagem que a gente tem, que a pessoa, de fato, ela está tentando resolver o problema, que é cortar a cebola, só que ela está usando meios muito mais drásticos, digamos assim, algo muito maior do que ela realmente precisa, e que no final das contas nem está dando certo, porque ela nem conseguiu cortar a cebola. Então, quando a gente fala de complexidade, a gente tem esses dois cenários, que é algo que a gente sempre tem que levar em conta no nosso dia a dia. Uhum. Inclusive, a complexidade acidental, ela é necessária, tá? Toda ferramenta, tipo, é exatamente isso. Quando você escolhe, vou usar esta linguagem de programação, nesse STO, nessa nuvem, você está escolhendo complexidades acidentais, certo? Elas são necessárias, mas a gente tem que tomar cuidado para reduzir ela o máximo possível. Por exemplo, no slide anterior, a gente tinha uma faquinha para cortar cebola e funcionava, e era perfeito, certo? Não é chique, mas funciona. A faca é a nossa complexidade acidental para resolver o problema essencial de cortar uma cebola. E aí a gente, né, tendo todo esse contexto, a gente nunca pode se esquecer que, no fim das contas, como diria nosso grande Alemar, complexidade é custo, né? E quando a gente fala de custo, é custo de tempo e é custo de dinheiro, né? Porque se eu falo que, a partir do momento que eu gero uma complexidade que vai fazer com que a manutenção fique mais difícil, eu estou dedicando muito mais tempo para conseguir resolver os problemas ou para adicionar novas funcionalidades, como também de dinheiro, né? Porque tudo isso, no final das contas, vai doer no bolso da pessoa que está bancando, né? Da pessoa, da empresa que está bancando aquele projeto. Uhum. Lembrando que tempo, no fim, também acaba virando gasto de dinheiro, né? No final, mais tempo é mais custo. Então, no fim, acaba sendo tudo mais dinheiro, gente. A gente tem que tomar cuidado. E aí a gente cai nesse ponto, né? Vocês estão falando que é difícil, tal, a gente tem que tomar cuidado, mas como é que a gente faz para identificar essa complexidade? Como é que a gente chega, como é que a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia? Então a gente trouxe alguns anti-patterns e algumas dicas para a gente conseguir tornar nosso dia a dia um pouco melhor e na tomada das nossas decisões também. Então acho que o primeiro ponto é um anti-pattern que é bem conhecido, que é o Bolt Anchor. É basicamente a ideia de que, sabe aquele código que você dedicou semanas para escrever, que você tem um carinho muito grande, porque foi muito difícil, ou porque você se orgulha muito de ter escrito ele, e que por algum motivo ele deixou de ser mais útil no projeto, porque a regra de negócio mudou, ou porque a funcionalidade vai ser descontinuada, e você não precisa mais daquele código. Só que aí, como você tem tanto esse apego e esse receio, né, de tipo, talvez em algum momento a gente volte a precisar, você mantém ele dentro do projeto. E aí entra justamente a ideia de Bolt Anchor. Então você cria essa âncora no projeto de algo que não é mais utilizado e que vai gerar uma complexidade, vai gerar um esforço a mais para as pessoas que estão entrando no projeto entenderem que aquilo não é mais utilizado, que as pessoas não precisam se preocupar com isso. E você, né, por algo que está ali morto, que não é mais utilizado, você acaba trazendo essa complexidade para o dia a dia que, né, é algo totalmente desnecessário, porque, afinal de contas, a gente tem versionamento de código. Então, no pior dos casos, você consegue olhar o histórico depois e pegar o código que você precisa. Sim, sim. Sem contar que isso deixa extremamente difícil de você ler o código que já existe, né? Se você pegar um arquivo cheio de código comentado, é horrível. Certo? Você não sabe se aquele código está comentado por algum motivo, por que aquilo está ali, é um ruído a mais, e todo ruído é ruim, certo? Aquilo está tirando a nossa atenção do que realmente importa. E ainda quero levantar um ponto. Tem também aquele código que não está comentado, mas não está sendo usado.
E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que isso também causa outros problemas. Causa problemas de entendimento, de pessoas novas, até de pessoas que já estão velhas no projeto. Eles vão falar, beleza, tem um método aqui nessa classe que resolve, teoricamente, o problema que eu tenho. Mas será que resolve? Quem escreveu? Por que está escrito desse jeito? Tem teste? Né? Você vai manter os testes disso do futuro? Do tipo, quebrou... Tem um método aqui que ninguém usa, só que eu mexi em alguma coisa que quebrou um teste desse método. Mas se ninguém usa, por que você está dando manutenção nisso? Let it go, né? Não pode apagar e confia no Git, confia no seu versionador de código. Cargo Cut é um antipátria muito interessante, né? Não sei se vocês já conhecem, mas eu vou explicar rapidinho qual que é a ideia, né? Em tempos passados, na Segunda Guerra Mundial, provavelmente, tinha uma tribo aborígene que ela observava um exército, certo? Recebendo cargas com muitos recursos para eles, certo? Isso via mágico, então tinha um avião mágico que chegava, eu não sabia que era um avião, né? É um pássaro mágico que chegava e distribuía comida, recursos, água, e parecia um negócio muito mágico, né? Se eu não me engano, esse exército esse grupo militar ficou um tempo restrito, né, nessa ilha e foi embora. Mas os aborígenes, eles observaram e acharam aquela ideia incrível. Eles falaram, nossa, então quer dizer que se eu tentar imitar o que eles estavam fazendo, será que eu tenho os mesmos resultados? Que isso significa? Voltaram um tempo depois nessa ilha. E aí os aborígenes estavam tipo com capacete de coco, fone de ouvido feito de fruta, aviões feitos de palha, certo? Eles imitavam aquele cara que fica na pista do avião para fazer ele pousar, certo? Né? Eu esqueci o nome da profissão, gente. Mas vocês pegaram a ideia, eu acho. Eles estavam fazendo o quê? Tudo de formas improvisadas, claramente, com palha, madeira, frutas, coco. Eles estavam imitando as ações dos militares, esperando que apenas por fazer igual tornasse com que eles tivessem o mesmo resultado deles. Ou seja, receber magicamente de um avião recursos, comida e etc. Claramente isso nunca aconteceu. E qual que é a moral da história? A moral da história é que a gente faz isso muito, né? Ou pelo menos eu vejo isso muito acontecendo com software. Quando a gente... É claro, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, que tem muito valor em você entender o case, por exemplo, do que o Netflix fez, ou do que uma empresa grande resolveu com microserviços e com uma arquitetura específica, com as tecnologias específicas. Isso tem valor, certo? Mas o valor não é necessariamente na solução, e sim como eles chegaram nessa solução. E o que a gente faz? A gente só quer replicar a solução. A gente só vai falar, vou fazer microserviços porque o Netflix faz microserviços. Vou fazer um monte de camada de arquitetura porque é assim que falaram que a empresa XYZ super legal faz, certo? E para eles talvez realmente seja bom aquilo, mas não é bom para você. Então, a ideia é não imite coisas, comportamentos, tecnologias, infraestrutura, frameworks, qualquer um, imaginando que isso vai te dar o mesmo resultado que eles, porque não vai. O que importa é entender o contexto do seu problema, o contexto do problema deles, e saber a diferença para saber aplicar essas tecnologias, essas escolhas da melhor forma possível. E aí a gente tem também o Lasanha Code, é aquela ideia de que você tem a sua aplicação em várias camadas, né? Você está ali... eu ia falar duas, mas não, duas é pouco, 10, 15 camadas, e aí se você faz alteração em alguma dessas camadas, você tem que alterar várias outras, porque todas elas são muito dependentes uma das outras, sendo que no final das contas você não precisaria nem de metade delas, porque você começou o projeto já achando que precisaria, e na verdade... não. Então. Você de .NET, a camada de aplicação, provavelmente você não precisa dela, tá? E você olha para isso, para toda aquela... Sabe aquela classe que você escreve, que ela recebe, por exemplo, a camada de aplicação? Você recebe lá o seu repositório, o seu service, você só pega o resultado e retorna. Você só faz isso para a camada de view. Então, não tem nada, a sua classe não faz nada. Certo? Quando você começa a ter muitas camadas que não fazem nada, para que você está tendo aquilo? Para que você está adicionando essa complexidade no seu código? Certo? Por que está tornando isso mais difícil de testar, de evoluir? Não façam
camadas desnecessariamente. Pelo amor de Deus, desnecessárias, gente. Exato. Bom, e aí então a gente tem que ter em mente um ponto muito legal, que é keep it simple, né? Ou então a gente não gosta muito dessa abordagem do que keep it simple stupid, então a gente prefere falar keep it stupid simple, né? Mantenha estupidamente simples aquilo que você está fazendo, né? Então sempre tenha em mente de que toda vez que você complica algo, que você acaba deixando mais complexo a forma de escrita, a sua arquitetura de forma geral, isso possivelmente vai gerar algum tipo de confusão, né? Então, sempre tenha em mente de que desenvolvimento de software não é aquilo que você faz numa caixinha por um mês e depois ninguém mais vai tocar. Né? Pense que daqui 2, 3 meses alguém vai revisitar aquele código e a pessoa que vai fazer a manutenção, né, ela tem que ter um fácil entendimento sobre aquele código, sobre aquela regra de negócio que está ali descrita, né? Então, sempre tem em mente de que a funcionalidade, ela pode ser complexa, né? De novo, a complexidade essencial sempre vai existir, né? Então, a funcionalidade de ser complexa, ter 30 funcionalidades, mas o seu código não necessariamente precisa ter tanta complexidade, né, quanto a funcionalidade, né? Você consegue, ainda assim, na medida do possível, ter um código, ter uma arquitetura que seja de fácil entendimento, que seja simples, né? E é importante falar, um disclaimer, sim, quanto mais complexo for o domínio que você está trabalhando, provavelmente mais complexo vai ser a sua solução para ele, seu código, sua arquitetura. Só que a gente tende a exagerar um pouco, certo? A gente era para ser uma complexidade de 1 para 1, a gente acaba fazendo 1 para 2, 1 para 3, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, um ponto que eu vejo que causa muito de código complexo, desnecessário, é a parte de otimização prematura. Donald Knuth, né, um dos pais da ciência da computação, ele fala que o verdadeiro problema é que programadores gastam muito tempo se preocupando com eficiência em lugares e momentos errados. Ele fala que otimização prematura é a raiz do mal de todo o software, ou na programação, né? Ou pelo menos a maior parte dela. Tem um disclaimer, né? A maior parte dela. E foi daqui que a gente tirou o nosso título, meio que nosso título de clickbait, né? Não é provavelmente o maior, ou a raiz de todo o mal, mas é uma raiz grande. E isso acontece muito porque a gente se importa com o código que a gente está escrevendo de forma geral e a gente quer que aquilo seja ótimo, que aquilo seja bom para quando ele for rodar. E a gente tem uma pira muito alta em falar sobre performance, às vezes, né? Então, tipo, não, eu vou fazer isso aqui porque é um jeito mais rápido. E aí eu começo a aplicar esforço de desenvolvimento para deixar algo mais eficiente. E eu nem sei se aquilo é necessário. Então, aqui a frase do Knuth. Gastar tempo aonde você não sabe que é um código que realmente precisa, certo? Então, faça o mínimo possível para fazer aquilo funcionar. E aí, então, né, quando a gente pensa em otimização prematura, a gente sempre tem que, então, levar tudo isso que o Teles acabou de dizer e antes de tomar a decisão, ver, né, realmente a gente precisa de event sourcing, né, a gente precisa de microserviços para esse cenário que a gente quer resolver. Né? Se a gente colocasse a QRS agora no nosso projeto, ele vai agregar algum valor, né? De fato, a gente precisa usar o Dapper porque é mais rápido, porque vai trazer uma otimização e um valor para o nosso negócio, né? Não é só apenas colocar porque é legal ou porque determinada empresa está usando, mas sim sempre entender o quanto aquilo vai trazer de valor tanto para o time, né, que está desenvolvendo, quanto, né, que acho que é a parte principal, para o cliente, né, que está pagando, para o cliente que vai usar aquele sistema, o quanto tudo isso agrega de valor no final das contas. E aí, um exemplo muito bacana sobre o quão perigoso pode ser essa otimização prematura, que é o tweet dessa pessoa que ela comenta que ela tinha uma instância, né, de um site pessoal com o currículo dela, que ela pagava $5 por mês, e aí ela descobriu o Kubernetes, né, e então percebeu que o site dela não era escalável, né, que não tinha
Canary Deployment. Então, ela decidiu fazer o upgrade, né, daquela instância, né, daquele site, e agora ela paga $200 por mês. Demorou 2 semanas para ela configurar algo que ela já tinha teoricamente pronto, mas agora milhões de pessoas conseguem acessar e ler o resumo dela de uma forma tranquila, né? Então, o que aquele famoso livro diz, né? A gente quer resolver problemas de escalabilidade imaginários. Né? Então, tipo, a pessoa ela não precisava daquilo, tipo, o site dela funcionava, ela não tinha necessidade, porque eu duvido, né, que num cenário normal a pessoa vai ter milhões de acessos no currículo, né, apenas para visualizar o currículo dela. Então, olha o gasto que ela tem a mais, né, tanto de tempo quanto de dinheiro, para algo que ela não precisava, mas que ela achou que precisava porque era legal, né? Obviamente, né, que se foi algo para estudo, né, até a gente pode achar ok, né, porque, pô, a pessoa estava estudando, estava querendo entender melhor, mas pensa isso, né, vamos levar isso para o nosso cenário, para o cliente que a gente está atendendo, na empresa que a gente trabalha, o quanto isso vai gerar de custo a mais para a empresa em si, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro dos outros, certo? Então, tipo, essas escolhas estão na nossa mão. Então, é nossa responsabilidade otimizar isso para o nosso cliente. Então, uma coisa é você fazer isso para você, no caso desse cara, ok, ele fez para ele lá e tal, provavelmente deve ter derrubado todo o Kubernetes no dia seguinte. Mas muito cuidado quando a gente está lidando com dinheiro e com as expectativas dos nossos clientes ou de terceiros de forma geral. E assim, de novo, otimização prematura. Isso tudo é otimização prematura. A gente cai num problema de que entender quando otimizar é algo extremamente complexo, eu diria, mas requer um esforço, né? Porque você desenvolve simples, e aí você tem que descobrir como otimizar, né? Aqui tem um print do Adam's Law, eu recomendo para quem estiver vendo depois dar uma lida no artigo, porque é bem interessante. Ele não se encaixa tanto no nosso dia a dia atual, ele fala mais sobre paralelização, então era a época que a gente escalava mais verticalmente do que horizontalmente. Mas a moral da história é sobre métricas, certo? Se eu quero saber se um código ele precisa ser otimizado, eu preciso ter algum insumo para isso. Esse insumo pode ser o meu próprio código, então eu estou rodando ele, tirando meus logs, medindo e sabendo que isso aqui é o gargalo do meu sistema, ou isso aqui é uma parte que eu preciso separar no serviço para escalar de forma independente, certo? Tudo isso são coisas que você não vai saber antes. Ou no mínimo você precisa ter um legado que está rodando que você já consegue extrair essas informações. Então, você precisa de um motivador, uma motivação e uma forma de comparação. Você tem que saber de um momento do tempo A estava de um tal jeito e no momento de um tempo B vai estar de um outro jeito, que pode estar pior. Você pode fazer uma otimização, e isso não é raro, acontece. Você faz uma otimização e fica pior. Quando você está falando de computação paralela, isso acontece muito. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? Todas as escolhas, porque código otimizado normalmente é código ruim. É código ruim no sentido de ser código feio. Certo? É um código difícil de manter. Então, vamos tentar diminuir isso o máximo possível para ser só onde é necessário. E aí, né, quando a gente fala sobre generalização prematura, fica aí o questionamento, né? Remover código duplicado é sempre uma boa ideia, né? Você vê lá um código duplicado, sempre é convidativo você vir e criar uma função genérica para esse código que está duplicado. Né? Então, a resposta é: prefira código duplicado do que uma abstração errada, né? Nem sempre quando você tem códigos duplicados, eles necessariamente representam a mesma coisa para o negócio ou possuem as mesmas regras, né? Então a gente sempre tem que estar atento a isso. Um exemplo disso, né? Acho que vale a encenação aqui, né? Do porquê que a gente fala que nem sempre é uma boa ideia a gente
abstrair códigos duplicados logo de cara, né? Eu só ia falar uma coisa que é... A gente, como dev, a gente é muito obcecado em tirar código duplicado. Isso é uma coisa que é intrínseca da gente. Fala, não, código duplicado é um problema, certo? Então, vamos aqui para o nosso... Vamos contar uma história, certo? Vamos trazer uma narrativa para vocês. O Lucas, né? Vê uma duplicação de código. Eu estou lá vendo meu C# do dia a dia. Aí eu vejo que tem 2 métodos, assim. Tem o meu aprovar solicitação e aprovar compra. Ambos, cada um recebe compra e solicitação, respectivamente. E aí eu vejo que o código é idêntico. Eu falo, putz, ó, ele seta o aprovado, aí depois salva nos 2. Então, eu vou falar, aqui tem uma duplicação de código. Então, eu vou fazer o quê? Vou ser esperto aqui, né? Vamos fazer o... Eu não quero repetir código, por que eu vou ficar repetindo comportamento? Vou criar uma interface, vou chamar ela de aprovável, que vai ter o aprovado. Implemento minha interface nas minhas 2 classes, e aí eu consigo setar o meu método aprovar de forma totalmente genérica. Então ali, ó, seta o meu true, salvo, criei minha nova abstração, e olha só, talvez eu tenha mais código do que eu tinha antes, talvez, mas eu substituí a duplicação. Isso faz com que eu me sinta melhor, certo? Então, todas aquelas coisas que a gente aprendeu desde a época da faculdade ou no começo do desenvolvimento, a gente fala, puta, agora sim, agora tá beleza, o código tá perfeito, tá bonito o código, tá né? feliz. Tá bonito. Exato. Mas aí o tempo passa, né? E o tempo passa e um novo requisito ele acaba aparecendo, para o qual a abstração que o Teles fez, né, ela é quase perfeita. Exceto pelo fato de que agora a gente tem a data de aprovação da compra. Então, a gente tinha um cenário que funcionava muito bem, mas agora a gente tem um pequeno, né, desviozinho aí, que é a data de aprovação para compra. E aí eu entro no projeto, né? Então, eu entro no projeto e eu sou encarregada para implementar esse novo requisito que foi solicitado pelo cliente. E até aí tranquilo, né? Eu vejo lá que o Lucas Teles fez aquela abstração e, obviamente, como eu vi que tá um código muito bem escrito, né? E ele levou um tempo para fazer isso. E como é só uma regrinha, né? Só a data de aprovação ali. Então, eu decido manter essa abstração que existe e só altero o código para receber um novo parâmetro, tem data, né? E deixo ele de forma opcional ali, né? Então, adiciono isso, né? Coloco a condição ali para caso seja passada a data, eu sete qual foi o valor dela. E aí, feito isso, tá showzeira, né? Tá tranquilo, resolveu o problema. Mas, né, como um bom desenvolvimento de software ágil, né, nada para. Então, uma nova exigência chega e se a gente for para pensar, né, chega uma nova pessoa no time, ou então outra pessoa do time que vai fazer manutenção disso, aí essa pessoa vai ver aquele método que já está com aquela abstração, ela vai ficar com receio, ou talvez até mesmo com preguiça, quem sabe, de desfazer aquela abstração, e aí ela vai adicionar um novo parâmetro, e aí vai uma nova condicional, e aí fica esse looping infinito, que no final das contas, se a gente for ver, nem fazia sentido, talvez, naquele momento, ter feito uma abstração, né? Porque as regras de negócio em si são completamente diferentes, né? Compra e solicitação, elas, possivelmente no negócio, têm uma ideia completamente diferente, né? Para as regras em si, e a gente tentou abstrair algo, né, fazer essa abstração, essa generalização prematura, que no futuro acaba trazendo muito mais complexidade na hora de fazer a manutenção do código. E ainda diria, sem ganho algum. A gente partiu do pressuposto de que eu tinha 2 implementações que eram muito parecidas, e a gente fez uma implementação que resolvia os 2 problemas de uma forma só. A partir do momento que a gente teve que alterar o código, ele passou a se comportar diferente para cada uma delas. Então é quase como se eu tivesse o mesmo código, um em cada lado, só que num lugar só, misturado, difícil de entender, Sim. certo? Então não teve ganho. Qual que seria a solução? Muitos vão perguntado, tipo, beleza, eu cheguei e tenho um código assim já, com uma generalização errada. A coisa mais correta, eu diria, para se fazer, e é triste porque é mais difícil, é desfazer a generalização, certo? É duplicar o código, certo?
Sim. Não tem problema o código duplicar. A gente costuma dizer que eu gosto de ver um código duplicado pelo menos umas 3 vezes antes de tentar generalizar Sim, eu também. em algo que fosse realmente que faça sentido, né? E a gente está falando de algo não tão complicado. A gente está falando de uma interface, de um comportamento aqui e ali, mas eu já vi sistemas que você tem uma árvore de herança e de generalização absurda, que quando chegou na metade do projeto, chega um requisito que você olha e fala assim, tá, lascou, eu tenho que refazer tudo ou fazer uma gigantesca gambiarra para resolver. E quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra. Sim. E aí a gente sempre tem que ter em mente, né, que nessa vida tudo não terás, né? Então tem esse triângulo aqui que basicamente, no melhor dos cenários, a gente vai conseguir alcançar apenas 2 desses 3 pontos, né? Então, por exemplo, se eu busco que o meu software, meu projeto, minha aplicação, ela seja flexível e tenha uma boa performance, possivelmente a minha arquitetura, o meu código, ele vai ser complexo, né? Ou se eu quero uma baixa complexidade e uma alta flexibilidade no meu sistema, possivelmente eu vou ter que abrir mão de alguns pontos relacionados à performance. E se eu quiser uma boa performance e uma baixa complexidade no meu sistema, possivelmente ele vai ser pouco flexível em relação a todo o contexto. Uhum. Então, é aquilo, né? São trade-offs que a gente acaba tendo quando, enfim, a gente quer fazer alguma tomada de decisão técnica no nosso sistema. E aí a gente tem um outro princípio aí que é interessante, que é o IAGRE, né? Que você é aquela ideia de que você não precisa disso agora, né? Então, toda vez que você pensar que, mas e se naquele cenário, e etc., e quando acontecer tal coisa, se você está tentando prever o futuro de algo que nem foi mapeado, de algo que ainda nem é um problema no momento, pare por aí e só fique calmo e, tipo, deixa. Quando realmente isso se tornar um problema, você pensa nele, né? Porque a gente é muito ruim em prever o futuro. Quando a gente pensa em agilidade, as coisas mudam com uma frequência muito rápida. Então, pode ser que você já está sofrendo por antecedência, por algo que nem vai ser um problema lá para frente ou que nem vai ser priorizado lá para frente. Então, implemente realmente só aquilo que você vai precisar naquele momento ou então naquele contexto, né, como um todo. E sempre reflita, né? Eu tenho 100% de certeza de que isso é necessário agora ou estou fazendo isso para cobrir um cenário que talvez em algum momento da vida isso venha a acontecer, né? E aí, né, quando a gente pensa em Agri, vem um ponto aí de que isso aqui não é DDD, né? Quando a gente fala de DDD, está muito mais atrelado ao quanto eu tenho conhecimento em relação ao negócio, né? O quanto a minha linguagem é ubíqua, né? Então, não é só você dividir seu projetinho em camadas aí, em outros projetos para você ter uma arquitetura bonita, digamos assim. Tem muitas coisas conceituais que a gente precisa ter em relação ao DDD, né? Esse aqui é um exemplo, cara, do nosso Lasanha Code, que é o que a gente falou há pouco atrás. De novo, DDD, gente, não tem nada a ver com design patterns, com arquiteturas complexas. Elas existem para te ajudar em alguns contextos. Você tem que saber por que usar. DDD, a parte importante é, como a Letícia já falou, linguagem ubíqua, comunicação constante com o cliente, com o seu PO, certo? E você tem um código voltado ao domínio. Certo? Então, a parte de comunicação direta com o cliente é a parte mais importante. Isso que é DDD. Trocar as informações que são realmente importantes para resolver o problema daquele cliente. Certo? E ter isso claro é extremamente importante para você não escrever código que nunca vai rodar. Código que não serve para resolver o problema dele no final, ou que você acha que vai resolver um problema que talvez ele nem tenha. E aí a gente tem esses 4 pilares, que acredito eu que muitos de vocês já ouviram falar,
que são, né, o manifesto ágil. Então, toda vez, acho que acima do código que a gente escreve, das decisões técnicas que a gente tem ao longo do nosso projeto, da nossa carreira, a gente sempre tem que ter em mente esses 4 pilares, né? Sobre indivíduos e interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente, com as pessoas envolvidas no projeto e conseguir responder a mudanças de uma forma rápida e simples. Uhum. E eu diria mais, muitos já leram isso. Muitos vão falar, não, eu já conheço, Manifesto Ágil já li várias vezes. Mas, de verdade, reflita. Lê cada um desses tópicos e reflita por uns 15 minutos para cada um. Certo? O que isso significa? Não, realmente é importante. Você vai falar, não, você está me chamando de burro, que eu não consigo entender? Não. Então, se estou, me chame também, porque é isso que eu fiz para conseguir tentar pegar a ideia. Porque é muito importante. Isso tem que estar cravado na sua mente quando você estiver tentando lidar com os problemas do seu cliente. Sim. E sempre lembra-se, acho que é daqueles pontos do manifesto, acho que um que vale a pena ressaltar, que vai de encontro com tudo que a gente está falando aqui, que é software funcional com entrega de valor é a medida primária de progresso. Então, se você, independente das decisões técnicas que você toma no projeto, a partir do momento que você está entregando valor para o seu cliente, né, isso é sinal de que o seu software ele é funcional e de que ele está progredindo e sendo bom de entrega, de valor para as pessoas envolvidas. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Tipo, que adianta a gente aplicar um determinado design pattern ou então, enfim, colocar um framework em específico no nosso projeto e, no final das contas, a gente não conseguir entregar valor porque a gente dedicou muito tempo na parte técnica e, né? Uhum. E o nosso cliente final acabou ficando sem nenhum tipo de entrega de valor de fato. Sim, eu gosto de ressaltar que é a primária, medida primária de progresso. Então, não importa qual que é o seu throughput, não importa quantos pontos vocês estão entregando a mais no final do projeto, não importa quantas linhas de código, quantos bugs você diminuiu. Isso não importa, certo? Esses números, eles são, como é que eu vou falar? Eles são andaimes para você conseguir construir um software que entregue valor. Eles servem para te ajudar no desenvolvimento. Né? E digo mais, o esquema que a gente já falou do Cargo Cut também funciona para metodologias. Você simplesmente aplicar um Scrum, olhando para ela, fazendo as cerimônias, sem entender o porquê que elas existem, você está fazendo Cargo Cut, você não está entendendo para que aquilo serve. Se você só está fazendo um Kanban, colando post-it na parede, você não está fazendo agilidade, certo? Isso é muito importante. Né? Eu já vi isso muito acontecer, não, a gente faz Kanban, a gente faz agilidade, a pessoa faz daily e coloca alguns post-its na parede. Não. Ignora, esquece todos os frameworks de agilidade e lê o manifesto. Vai ser muito mais importante se você conseguir cravar isso na sua cabeça. Sim. Nunca se esqueça que simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Então, assim, para mim, a melhor coisa é quando, a partir do momento que eu entendo, né, que eu faço algo simples ou que eu entendo melhor o valor de negócio, eu consigo evitar que um trabalho desnecessário seja feito, né? Eu consigo apagar um código. Nossa, é a coisa mais maravilhosa que tem é conseguir ter essa simplicidade e diminuir a quantidade de trabalho desnecessário, né? Concordo, a melhor refatoração é apagar código. Nossa, é muito bom. E aí, né, obviamente, quando a gente pensa, né, na prática do nosso dia a dia, né, que, pô, mas já tenho o meu projeto legado, como é que eu consigo, então, ficar mais antenado e conseguir ter ações práticas de fato em relação a tudo isso que a gente trouxe, né? Porque quando a gente fala de legado, possivelmente já deve existir algum tipo de complexidade nele. E como a gente pode, então, fazer melhorar isso de uma forma interessante.
Então, o primeiro delas, a gente não gosta de falar sobre débito técnico, né? A gente fala sobre dívida técnica, é o time como um todo, ir mapeando quais são as dívidas técnicas que o projeto tem, seja a falta de testes, seja um código muito acoplado, seja o uso de frameworks, de pacotes desnecessários. Então, a partir do momento que seu time começa a ter uma visão melhor, e de fato, quando eu digo uma visão melhor, é ter um backlog, tem em algum lugar descrito quais são essas dívidas, começa a doer, né? Porque, de fato, por isso que a gente não gosta de falar de débito técnico, é dívida técnica, porque é algo que vai ser pior a cada momento que vai passando, né? Tipo, com o decorrer do tempo, se você não resolve, aquilo só vai, né, criando aquela dívida de fato. Cobra juros, né? Cobra juros e são juros compostos. É aqueles juros que vai doendo. E aí tem que tomar cuidado, porque você precisa dessa métrica. Até porque costumo dizer que a gente considera um software legado quando a sua dívida técnica cresce mais rápido do que a sua entrega de valor. Então, você tem que saber disso. Certo? Nesse é o momento que talvez valha a pena você reescrever aquele software, porque manter ele está tão difícil e que não dá. Então você precisa saber disso. E ao mesmo tempo você tem que saber onde que as escolhas que você fez estão erradas para você conseguir, num futuro, resolver os problemas que isso causou. Às vezes remodelar algumas classes ou alguma arquitetura. Você tem que saber disso de algum jeito, certo? Então mapeie a sua dívida técnica. Sim. E quando a gente fala mapear, não é só mapear e deixar de ladinho, né? É mapear e bater na tecla de que aquilo realmente é necessário ser revisto e ser feito, né? Tipo, é trabalho também, né? Não... Faz parte da política. Exato. E aí é a parte maneira, né? Fala, beleza. A partir do momento que você tem uma dívida técnica, você tem isso mapeado, você precisa resolver os problemas, certo? Que é o que a gente disse. A forma mais interessante de resolver dívidas técnicas, e eu diria até de evoluir num software em que o conhecimento do domínio do time evolui junto com as interações com o seu cliente, é refatorar as coisas. E um dos melhores projetos que eu já tive na minha vida foi os que a gente refatorou várias vezes o que a gente entendia do domínio conforme o tempo passava. A gente não deixava o código parar de representar o que o cliente queria, certo? Que toda aquela parte de DDD, né? E isso foi uma das coisas muito mais positivas do que qualquer tipo de métrica poderia dizer, sabe? Refatorem o código que está errado, né? E aí a gente vai querer aquele problema também, porque às vezes você tem um código legado que você vai precisar refatorar ele. Você não vai fazer isso de uma vez por todas, você não vai refatorar o software inteiro, porque isso quase nunca você consegue. Por mais que seja o sonho da maior parte dos desenvolvedores. Você tem que fazer aquela que a gente chama de boa vizinhança, né? Você vai mexer num código que é ruim, você vai lá, dá uma melhorada nele, resolve os problemas, deixa ele mais próximo do que realmente é o domínio, torna ele o código mais limpo, mais próximo do que o time decidiu os seus padrões de desenvolvimento. Então, vai fazendo aos poucos. Não dá para fazer tudo de uma vez, certo? Sim. Então, refatore. Refatorar é uma coisa extremamente importante, gente. Não tenha medo de código velho. E aí, isso é um ponto muito interessante, que é, quando você for fazer essas refatorações, sempre lembre-se de que é muito importante a gente ter testes, né? Porque não adianta nada a gente refatorar um código e não saber qual vai ser o impacto daquela refatoração na sua aplicação. Então, os testes, eles estão justamente ali para você conseguir antecipar esses possíveis problemas que você poderia ter em produção, né? Então, testes, eles são necessários e eles fazem parte, né, do nosso dia a dia de desenvolvimento, porque é através deles que a gente consegue garantir a qualidade do nosso código, do que é aquilo que a gente está entregando para o nosso cliente final. Então, sempre tenha isso em mente quando a gente fala sobre dívida técnica, refatoração e, por fim, os testes. E aquele... Se você vai refatorar um código que já existe e não tem testes, é obrigação sua fazer os testes, tá? Testes estão literalmente, diretamente ligados com a qualidade do seu software. A gente está falando de teste automatizado, tá? Não é
que eu já escuto isso bastante, né? Escrever testes não é o estado da arte do desenvolvimento de software. Não é o estado da arte. Então, você ter sua pirâmide de testes bem decidida, bem escrita, com os testes de unidade, integração, aceitação, de contrato, é o mínimo. É o mínimo que um desenvolvedor profissional deveria fazer. Então, não é estado da arte, gente. Então vale muito a pena bater nisso. Sim. E tudo bem começar aos poucos, né? Não é também parar, tipo, parem as máquinas e agora vamos escrever 100% dos testes, vamos cobrir 100% o projeto com testes, né? É algo que a gente começa aos poucos e vai vendo o valor que isso vai gerando pro dia de desenvolvimento. E tudo isso, né, que a gente falou, é sempre bom relembrar e ressaltar, né, que a gente tem que partir da premissa de não julgar, né, de acreditar que aquele código que a gente viu, que estava lá, que não estava tão legal, aquela decisão técnica que foi tomada lá atrás, a gente sempre tem que partir do princípio de que as pessoas elas fizeram o melhor que elas podiam com o tempo que elas tinham, né? A gente não nem sempre consegue às vezes entender o porquê que a pessoa, o time, né, no caso, tomou aquela decisão, algo assim, mas a gente não tem às vezes o contexto de qual era o cenário daquela galera, né? Tipo, qual era o nível de conhecimento técnico, qual era o prazo que elas tinham para que aquilo fosse entregue. Então a gente sempre tem que partir da premissa de não julgar o trabalho das pessoas, porque em algum momento, às vezes, essa pessoa pode ser você. Então, é muito ruim quando esse tipo de coisa acontece, né? Ainda mais quando a gente não entende o contexto que aquela pessoa tinha no momento que ela desenvolveu determinada funcionalidade, tomou determinada decisão. Uhum. E sempre lembrar que é o time, né? Isso é muito importante. O time falhou, o time deu certo. Exato. Nunca a pessoa, né? Porque, afinal de contas, nós somos um time, e se uma pessoa tomou uma decisão, e aquela decisão ela foi dada a sequência porque o time como um todo permitiu que aquilo acontecesse, né? Então, o time é responsável por aquilo, e não apenas, né, uma pessoa, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se vocês acharam que a gente falou alguma coisa errada ou tem dúvidas, pode chamar a gente no Twitter. Tá aqui em cima nos 2 Twitters. Pode, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, pode comentar aí, colocar sua opinião, ou a gente pode abrir uma discussão sobre isso no futuro. Falou. Valeu, pessoal. Falou.